Boa noite, pessoal. Esta semana foi meio atribulada, né? Houve a morte do Papa Francisco e essa morte do Papa trouxe à tona algo que costuma acontecer e que eu notei que aconteceu com a morte do Papa João Paulo II, que há alguns anos foi canonizado. Assim, quando João Paulo II morreu, começaram a surgir rumores de que após ele o próximo Papa seria o Anticristo. Aí, quando João Paulo II morreu, quem assumiu foi Joseph Ratzinger, né? Que se tornou o Papa Bento XVI. E muita gente disse que o Papa Bento XVI seria o Anticristo. Aliás, o meu próximo vídeo será sobre algumas coisas que Bento XVI falou. E vai requerer uma pesquisa. Aí depois deste eu farei um vídeo sobre estigmas. Muita gente fala sobre o fim dos tempos, não é? Ultimamente muita gente fala sobre fim dos tempos. E com a morte de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco tem voltado a se falar sobre a profecia do último Papa. Francisco, né? Ele foi um Papa que realmente fez história. Foi o primeiro Papa a adotar o nome de Francisco. Foi o primeiro Papa latino-americano, né? Ele entrou para a história. Foi um Papa que, assim, tinha agia com muita simplicidade. Gostando ou não dele, temos que admitir que o seu carisma era inegável. O seu carisma era inegável, né? E ele sempre passou a imagem de uma pessoa muito simpática. Eu me lembro que quando ele assumiu o papado, já que Bento XVI renunciou para depois se tornar o Papa Emérito, aí Francisco se tornou o Papa. E muitas pessoas, eu me lembro que eu li numa revista, né, das que meu pai tinha, muitas pessoas, inclusive brasileiros que tiveram contato com ele na época, falavam muito bem dele, como uma pessoa muito simpática, diziam, nossa, como ele é simples, como ele é doce, principalmente porque ele adotou o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, que muitos católicos dizem ser um dos santos que mais assim viveu como o próprio Jesus Cristo. São Francisco de Assis, assim, ele foi, segundo dizem, o primeiro a receber os estigmas. E eu farei um vídeo sobre os estigmas. O que é um assunto muito polêmico, né? Principalmente porque muitos católicos acreditam piamente nos estigmas, ou seja, as pessoas que apresentam em seu corpo as chagas, os ferimentos que Jesus Cristo sofreu no seu caminho para a crucificação. A morte do Papa Francisco também se tornou histórica porque ele morreu um dia depois, né, de celebrar a Páscoa. Ele tinha estado internado. Muita gente achava que ele não sobreviveria, mas ele sobreviveu. Comemorou a Páscoa, não foi? Participou de todos os rituais do Vaticano, contrariando as ordens médicas. Dá para notar, quando a gente assim assiste aos seus últimos momentos, a sua última Páscoa, a gente nota que ele estava muito debilitado, né? E não foram poucos os católicos e até mesmo não católicos que disseram que ele cumpriu sua missão na Terra, né? E que muita gente simpatizava muito com ele, principalmente porque ele escolheu o nome de Francisco, né? Assim, um santo pobre, que era porque Francisco de Assis, antes de se tornar assim um eremita, essas coisas, ele era um jovem rico e ele abriu mão da nobreza, abriu mão da riqueza, abriu mão de tudo.
Aí São Francisco de Assis também, ele era jesuíta, foi o primeiro papa jesuíta, né? O primeiro a adotar o nome de Francisco, o primeiro papa latino-americano, né? E assim, muita gente assim simpatizava muito com ele, principalmente porque ele demonstrou preocupação com as causas ambientais, ele deu espaço para as mulheres na Igreja Católica, né? Aqui no Brasil, principalmente, muita gente falou, né, sobre as causas sociais que ele apoiou aqui. E houve aqui na minha cidade, claro, missas em sufrágio dele. Assim, eu comentei muito com Richard Fox, porque Richard Fox, o meu amigo, que muitas vezes me dá sugestão de vídeo e me ajuda com meus vídeos, ele é italiano, né? Então ele está mais próximo. Richard Fox não simpatizava muito com ele, né? Richard Fox disse que ele acobertou um bispo siciliano que encobriu casos de abuso sexual na igreja. Richard Fox também me contou que quando o Bento XVI ainda era o cardeal Joseph Ratzinger, ele também encobriu casos de pedofilia e que João Paulo II encobriu pedofilia na igreja. Segundo Richard Fox, o Papa Francisco, ele era um grande admirador de Juan Domingo Perón, né? Juan Domingo Perón, que foi presidente da Argentina, marido de Eva Perón, a Evita, né? Que os argentinos eles têm uma tradição terrível de venerar as pessoas, né? Falam até lá que há uma igreja dedicada a Maradona, ao jogador Maradona, né? Os argentinos realmente, assim, eles veneram, né? Tem essa história de culto à personalidade. Eu tenho para mim que a Evita Perón é mais popular, é até mais popular do que o próprio marido dela, né? Juan Domingo Perón. Aí, segundo Richard Fox, o Papa Francisco, ele era um grande admirador de Juan Domingo Perón. E Juan Domingo Perón era um admirador de Mussolini. Richard Fox também me falou, ele me pediu para mencionar isto no meu vídeo. Ele me falou que o Papa Francisco era amigo de ditadores de esquerda e tinha boas relações com o Irã. E o Irã, nós sabemos, não respeita os direitos humanos. Assim, aqui eu fiquei muito chocada quando eu acessei meu Facebook e eu vi pessoas, né, bolsonaristas, dizendo que o Papa está no inferno. Incrível, né? Essa gente se diz cristã, diz que tem Deus no coração e é tão cheia de ódio, né? É tão cheia de ódio e tão arrogante que acha que pode saber quem está no céu ou no inferno. Acha que tem o direito de dizer quem merece ir para o céu ou para o inferno. É incrível a falta de amor dessa gente, né? Mas enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. O assunto principal é a última profecia. Sempre que um papa morre, vem essa história, né, de que o próximo papa será o anticristo. Disseram isso de Bento XVI. Bento XVI que atualmente está debaixo da terra, né? Ele morreu com 95 anos. E meu próximo vídeo será sobre algumas falas dele que me deixaram realmente chocada, né? Aí depois eu vou falar sobre os estigmas dos santos, né? Entre eles o Padre Pio. Aí vamos falar aqui sobre a profecia do último Papa. Com a morte do Papa Francisco, pessoas voltaram a falar da profecia de São Malaquias, né? O manuscrito nunca foi oficialmente reconhecido pelo Vaticano. Muitos até dizem que não foi São Malaquias que o fez. Ele tem 900 anos e ele diz que o Apocalipse viria após a consagração do Papa de número 112, que foi Francisco, né? Mas o estranho é porque, de acordo com o manuscrito, o Papa que está descrito aí se chamaria Pedro e não Francisco, né?
E de acordo com o manuscrito, o fim do mundo pode ocorrer já em 2027, né? Assim, esse manuscrito foi publicado pela primeira vez em 1595 pelo monge beneditino Arnaud de Wyon. Em 2024 foi lançado um documentário sobre o Papa Sisto V, a quem se atribui o texto da profecia. Como eu disse, muitos dizem que não foi Malaquias que o redigiu. Assim, formalmente, Francisco é o Papa de número 112, mas seu nome não é Pedro, como consta no texto. O nome Francisco, entretanto, está intimamente associado ao simbolismo profético. Acrescentemos a isso, né, a esse tom de alarme que tá aparecendo para muitos católicos, assim, porque Francisco, ele fez muitas declarações sobre o futuro da Igreja Católica, ele falou sobre desastres climáticos e a crise espiritual no mundo, o que tem esquentado debates sobre o Apocalipse. Assim, mas temos que considerar que o Vaticano diz que a profecia é uma invenção criada para fins políticos. Vale também salientar que o Vaticano também nunca reconheceu o Santo Sudário. Embora o Santo Sudário seja adorado por muitos católicos, o próprio Vaticano nunca reconheceu o Santo Sudário, não é? Aliás, não foram poucos os padres que disseram que o Santo Sudário é uma fraude. Do mesmo jeito, muitos padres torcem o nariz para os estigmas. Padre Quevedo era um deles. O próprio Padre Quevedo dizia que os estigmas seriam um sinal de histeria. Eu vou pesquisar muito bem sobre isso. O que é difícil porque a grande maioria dos sites que eu vi que falam sobre o assunto são sites católicos. Olha, um outro ponto a considerar também é sobre as aparições de Nossa Senhora. Por exemplo, há o caso de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Muitos padres e ex-padres dizem com todas as letras que aquilo foi uma fraude. Muitos dizem que a aparição de Nossa Senhora de Fátima foi uma fraude e que aquelas crianças foram manipuladas. Sobre o caso dessa profecia do último Papa, vale lembrar, olha, que eu digo como alguém que eu li todo o Novo Testamento, né? Não lembro todo porque faz tempo que eu li, e eu li o Apocalipse 3 vezes. Vale lembrar que está dito claramente que nem mesmo Jesus Cristo sabe quando ele vai voltar à Terra. Só o Pai sabe. Então, mesmo quem é cristão, caso assista ao meu vídeo, não deve ficar alarmado com essa profecia, que nunca foi reconhecida pelo Vaticano. Porque está escrito claramente na Bíblia. Só Deus sabe, né? Está escrito na Bíblia que o Filho do Homem há de vir como um ladrão. Eu não acredito nisso, claro, mas mesmo muita gente que acredita que um dia Jesus vai voltar, não deveria acreditar nessa profecia do último Papa. Porque está escrito claramente na Bíblia que só Deus, que é o Pai, sabe. O próprio Jesus Cristo não sabe quando ele vai voltar. Vai voltar. Uma boa noite e um bom fim de semana para todos.